Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada. E na videoaula de hoje, o assunto é a função. Então a intenção dessa videoaula é tentar desmistificar a função f de x. Então a gente aprende, quando estuda função, que a função ela leva um domínio em um contradomínio, que pode ser dos reais nos reais, pode ser inteiro nos inteiros, ou seja, nós temos um domínio e um contradomínio ou imagem. Então vamos começar com os inteiros, tá? Que vai ficar mais fácil. Então quem é o domínio? O domínio, como é uma variável independente, pode ser qualquer número pertencente aos inteiros. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. De tal forma que o contradomínio vai depender de quem é a função. Por exemplo, se f de x for igual a 2x, eu posso ter como domínio todo o conjunto dos números inteiros. Porém, o contradomínio não vai ser todo o conjunto dos números inteiros. Vamos lá. Se x igual a menos 4, quem é o dobro de menos 4? Menos 8. A função leva esse número aqui neste. Se x for igual a menos 6, quem é a sua imagem? O dobro, menos 6. E assim sucessivamente, né? Menos 4, menos 2, 0, mais 8, mais 6, mais 4, mais 2. Então percebam que o contradomínio não inclui os números ímpares, né? Os números ímpares não pertencem ao contradomínio, nem os números ímpares positivos, nem os números ímpares negativos. Então a gente vem aqui para o nosso plano cartesiano, olha só. X e aqui y, que é igual a f de x, tá? Então vamos considerar uma função que tem como domínio os reais e leva nos reais também, tá ok? Então a gente ainda está falando da nossa reta, tá? Então vamos supor f de x igual a x. Então a gente já sabe que esse tipo de função corresponde a uma reta. Então quando o x for 0, quem é o f de x? É 0, que é esse ponto aqui. Quando o x for 1, quem é o f de x? F de 1 vai ser 1. Quando o x for menos 1, quem é o f de x? O f de menos 1 é menos 1 também. De tal forma que eu tenho vários pontos que eu tenho um ponto pertencente ao domínio. Na verdade, eu tenho um valor pertencente ao domínio, vamos supor 2, e tenho um valor pertencente ao contradomínio, que também é 2, para este caso, para esta função. De tal forma que esse ponto aqui é o domínio e o contradomínio. Se eu agora considerar todo o conjunto pertencente ao domínio, que é toda a reta x, eu vou ter
uma outra reta, que é essa reta aqui, que é a reta f de x. E quem é f de x? É exatamente o nosso contradomínio, né? Então, todos os pontos em que eu tenho a interseção deste ponto aqui pertencente ao contradomínio, ao domínio, quando eu verificar a sua imagem no eixo y, eu estou encontrando, na verdade, f de x. F de x. Então, isso vale para uma reta. Agora, vamos ainda falando de função, né? A nossa função, ela não necessariamente vai ser uma reta. Ela pode ser, por exemplo, uma parábola. X elevado ao quadrado. Então, quando x for zero, f de x vai ser zero. De tal forma que eu vou ter esta parábola aqui, ó. Então, aqui eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Então, dependendo da função, dependendo da minha função, eu vou levar o meu domínio em um contradomínio diferente, né? Então, a minha função é exatamente quem leva o meu domínio no meu contradomínio. Eu poderia, por exemplo, ter um f de x ser igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1. Olha só, essa é a minha função de x. Para onde essa função vai levar o meu domínio, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, x igual a zero. Então, se x for igual a zero, f de zero, esses três termos são zero, é igual a menos 1. Então, eu tenho este ponto aqui, ó. Tenho este ponto aqui que pertence ao meu contradomínio. Se x igual a 1, olha lá. Quem é f de x? É 1 ao cubo mais 2 que multiplica 1 ao cubo mais 1 menos 1. Então, esse menos 1 vai embora com esse menos 1, fica 1 mais 2, que é igual a 3. Então, 1 e 3, é esse ponto bem aqui, ó. Então, a função f de x, ela é dependente do valor de x. E o resultado dela depende o quê? Depende da função, né? Aqui nós estamos falando de funções polinomiais, mas essas funções, elas não necessariamente são polinômios. Eu posso, por exemplo, ter uma função f de x, que é uma função seno de x. Posso ter uma função f de x, que é cosseno de x. Posso ter uma função f de x, que é igual a exponencial de x. Posso ter uma função f de x, que é igual a logaritmo de x. Então, eu gravei essa videoaula para que vocês entendam que a função, ela leva o domínio para um determinado contradomínio. Agora, que contradomínio vai ser esse? Vai depender de qual é a função de x, né? Então, até então, nós temos trabalhado somente com funções polinomiais, mas nós podemos ter funções trigonométricas, podemos ter funções exponenciais, funções logarítmicas e assim sucessivamente, tá? Podemos ter funções até mais complexas. Então, agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.